Olá pessoal, hoje eu estou aqui com Edilson Osório Júnior. Tudo bem? Tudo jóia. Então tá bom. Edilson, eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está nos assistindo. Bom, eu sou cientista computacional e especialista em segurança da informação e infraestrutura, né? Essa é a minha parte técnica que eu venho trazendo da vida inteira, né? Acho que o meu primeiro trabalho foi como técnico em processamento de dados quando eu era moleque ainda, 14 anos. Bacana. E o que você tem mexido? Basicamente é isso, né? Entendi. E o que você tem trabalhado nesses últimos anos? Bom, eu sempre trabalhei na área técnica, né? Desde o início da carreira. Nos últimos anos eu trabalhei, na verdade foram 10 anos, eu tive uma empresa que eu trabalhava com sistemas de automação comercial para casas noturnas, bares e restaurantes. A gente desenvolveu um sistema bem inovador para a época. No início dos anos 2000 era um sistema de automação em Linux com biometria para alta rotatividade. Então o cliente usava a impressão digital para entrar na balada, consumir e pagar a conta. Aí por motivos culturais, digamos assim, a gente tirou a parte de biometria e mantivemos o sistema, somente a parte de automação comercial, que operacionalizava toda a parte do ambiente de festas, eventos, casas noturnas, e isso espalhou pelo Brasil e acabou virando um software referência. É o software que, por exemplo, aqui em São Paulo, 8 ou 9 em cada 10 casas noturnas utilizam esse software. Depois disso, no final de 2012, início de 2013, eu vim a desenvolver um dispositivo para detectar queda de idosos. Fui atrás de captação, e é bem difícil captar para hardware aqui no Brasil, porque era um gadget. O que eu fiz? Então eu disponibilizei as cotas que eu tinha eram 3 empresas de tecnologia que levou a acampar nesse mercado. Fiquei no mercado de terceira idade, montei uma plataforma, um marketplace voltado para o público idoso. E desde então, desde 2013, eu acompanhei o boom do Bitcoin. Né? Eu já tinha mexido com Bitcoin desde 2011. Aí deixei isso um pouco adormecido. Quando teve o boom na China, eu falei, pô, o que está acontecendo com esse negócio? Aí voltei a olhar de novo para o Bitcoin. E em 2014 eu decidi que eu ia fazer alguma coisa e acabei lançando a plataforma do Original My em julho de 2015. Que não é para a área fintech com Bitcoin, mas trabalhando com blockchain em si. E foi a primeira empresa, e continua sendo, a primeira e única empresa no Brasil totalmente voltada na plataforma blockchain, né? Utilizando o protocolo blockchain. Não voltado só para fintech, mas pensando em possibilidades de uso para o protocolo do blockchain. É muito interessante. E aí entra no assunto, né? O que é blockchain? Bom, imagina que o blockchain ele é um grande livro-registro, tá? Um livro-razão, onde todas as transações... Vamos falar do blockchain do Bitcoin, tá? Que é mais simples, existem outros blockchains por aí. Então, o blockchain do Bitcoin, ele foi feito para ser um livro-razão, onde são registradas todas as transações que acontecem do Bitcoin. Então, se eu mando o Bitcoin para você, essa transferência ela é registrada no blockchain, que é esse livro de registros. Tá? Então, as características dele, depois de uma vez cadastrada a transação lá, uma vez registrada, ela não pode mais ser excluída. Né? A outra característica interessante é que o blockchain ele fica espalhado por milhares e milhares de máquinas no mundo inteiro. Então, a gente diz que ele é distribuído e descentralizado, porque você não tem um regulador central que determina as regras do blockchain. Né? Essas regras elas são definidas por consenso, por players do mundo inteiro, e a segurança está... Um dos aspectos de segurança está no fato dela ser distribuída, né? Está amplamente distribuída pelo mundo todo. Entendi. Ficou claro? Porque às vezes a Ficou. pessoa tem mais dúvida, a gente vai... Não, ficou claro sim. Interessante essa questão. E aí você viu um filão, uma possibilidade de fazer de lançar ou de trabalhar um novo produto, em cima dessa tecnologia já existente do blockchain. É isso? Exatamente. Né?
O blockchain, ele tem... como que eu poderia explicar? Vamos começar de novo, tá? Então, o blockchain, ele tem um lugarzinho onde a gente consegue registrar mais informações além da transação financeira que acontece com o Bitcoin. Tá? Então, a gente aproveita esse espaço para registrar outras informações e, de repente, desenvolver outros protocolos específicos, porque é um espaço que a gente pode utilizar para construir coisas além, né? E mandar isso de uma maneira de um modo como uma transação, ele fica registrado no blockchain e depois que foi feito o registro é para sempre. Então, no caso do OriginalMy, a gente escolheu registrar nesse espaço um registro de autenticidade, uma prova de autenticidade de que um documento existiu em determinado momento do tempo. Né? Então, com isso, a gente consegue garantir, utilizando o blockchain, a autenticidade de documentos digitais, sejam eles quais forem. Né? Então, por exemplo, se você fizer um contrato, eu consigo olhar para esse contrato e falar se o arquivo foi modificado ou não. Se você fez uma prova, sei lá, uma foto registrando algum momento histórico ou algum acontecimento, a gente consegue registrar aquele momento e provar, a partir do original, que aquele documento existiu. E é isso que a gente faz hoje. É, isso é legal, né? Então você falou essa questão de registrar documentos, de registrar fotos. E aí, eu não sei se você já chegou a falar nisso, mas eu achei interessante, até surgiu essa ideia agora, também na questão de patentes também, né? Patentes, marcas. O que acontece? Algumas das coisas aqui no Brasil, elas têm uma lei específica que determinam que o registro ele só tem validade a partir do momento que é feito num órgão específico, por exemplo, o INPI. Então vamos falar de marca e patente, tá? A patente, se a gente qualquer coisa que vai ser patenteada, ela não pode ter sido exposta ao público antes. É uma das regras que a lei brasileira determina. Então, se eu, por exemplo, vou registrar a patente de alguma coisa, mas anteriormente a isso, eu dei publicidade, vamos supor, pus num site, o INPI vai fazer uma busca e, pelo fato de já ter sido dada a publicidade, ele nega a patente daquilo lá, tá? Isso é uma das regras. E a lei brasileira diz que patente somente com o depósito no INPI. Só a partir daí que passa a ter validade. A marca, ela tem um negócio interessante, que aqui no Brasil diz que é o first use. Quem usa o primeiro tem o direito sobre a marca. Tá? Ela não desobriga o registro no INPI. Mas tem uma coisa muito interessante que dá para trabalhar. Por exemplo, se você possui uma marca e você conseguiu comprovar que você tinha ela antes, você pode entrar com um pedido de oposição no INPI a alguém que estava registrando a sua marca. Tá? Se o INPI deferiu a marca para outra pessoa, aí não tem como. Você perdeu os prazos, não dá mais para entrar com o processo, foi deferida, foi deferida. Agora, se a pessoa ainda está no processo e você consegue entrar com uma prova de que você detinha aquela marca ou o uso da marca antes, o INPI vai dar o direito de uso para você, desde que você entre com o registro. Então, o que o OriginalMy o OriginalMy ou o blockchain consegue promover nesse caso, é uma prova de que você tinha aquela marca antes. Então, se você ainda não fez o registro no INPI, você consegue manter uma prova de que você tinha aquilo antes, tá? E caso alguém registre a sua marca, você consegue entrar com um pedido de oposição e provar. Você tem uma prova de que você detinha ela antes. A patente é um pouco mais complicado, justamente pelo fato da publicidade. Tá? Uhum. O que o OriginalMy faz, no nosso caso, a gente não armazena o documento e a gente não expõe esse documento a público. Então, vamos supor que duas pessoas entrem ao mesmo tempo com o pedido de patente da mesma coisa. Porque ou sua ideia vazou, ou aconteceu alguma coisa. Ao mesmo tempo, tá? Vai prevalecer se você tiver uma prova de que você tinha aquilo antes. E essa prova a gente consegue garantir, sem dar publicidade ao documento. Tá? Então, as pessoas às vezes confundem, elas acham que o registro de marca ou patente é suficiente, sendo feita somente no OriginalMy ou no blockchain. Tá? Ela não é suficiente só no OriginalMy ou no blockchain.
Mas levando em consideração a lei brasileira, você consegue se resguardar para provar que aquilo era seu antes, em caso de uma disputa ou oposição na justiça. É bem interessante. E aí uma coisa que me vem à cabeça também. Por exemplo, hoje, se eu tiver um documento, se eu tiver uma influência em um cartório, eu Certo. consigo, assim, supõe-se, né, que uma pessoa conseguiria arrumar, roubar aqueles selos de autenticidade e forjar um documento. Como essa questão de ser digital e ser via blockchain, como você consegue inibir, né, esse tipo de coisas? Olha só que legal. Quando você vai no cartório, ou para reconhecer firma, ou para autenticar um documento, basicamente, a pessoa, vamos pôr uma reconhecimento de firma, a pessoa olha a tua assinatura, ela pega um cartãozinho, né? Olha para a assinatura, olha para a tua assinatura no documento, faz aquele cara crachá, fala assim, tá, ok, é a mesma. Aí põe um adesivo em cima e você vai pagar e leva aquilo para casa. E no caso de uma cópia autenticada, a mesma coisa, eles tiram uma cópia do documento original, como foram eles que tiraram a cópia, eles colam um adesivo lá, alguém assina e te libera o documento. Tá? A gente faz a mesma coisa, só que de maneira absolutamente automatizada e digital. Tá? Imagina que a gente consegue falar utilizando algoritmos, e esse algoritmo, por acaso, é o mesmo algoritmo de assinatura digital que está dentro daqueles smart cards ou tokens emitidos pelas entidades brasileiras, tá? Que é um algoritmo chamado SHA-256. É o mesmo algoritmo. Então, a gente utilizando esse mesmo algoritmo, a gente consegue olhar para o documento original e dizer se ele é o mesmo documento que foi submetido na plataforma ou não. Caso a plataforma não identifique o documento, através desse cálculo criptográfico, aliás, tudo em blockchain e tudo no OriginalMy é movido a criptografia, e criptografia forte, né? Que é a criptografia que consegue garantir uma assinatura digital, consegue garantir a autenticidade do documento. Então a gente recebe o documento original inalterado e confere a assinatura digital que foi calculada a partir desse algoritmo de criptografia forte. Se for o mesmo documento, a gente fala, olha, é o documento, ele foi registrado em tal data, tal hora, está no blockchain neste endereço. Pode checar. E se o documento já foi registrado, como a gente confia que o documento é o documento original, a gente ainda abre uma área para assinatura, onde as partes, vamos supor que seja um contrato, as partes envolvidas vão poder dar ciência e concordância ao documento inalterado que já tem autenticidade comprovada, né? Então, o processo ele é desburocratizado, ele é mais rápido, ele é mais eficiente e a gente ainda consegue fazer mais barato que o cartório, né? O cara nem precisa sair de casa para fazer isso. Legal. Então, eu falei com algumas pessoas durante esse seminário de tecnologias aí que o pessoal tem chamado de disruptiva. Então a gente fala aí, por exemplo, do Netflix. Netflix está roubando uma fatia enorme das TVs a cabo, porque é on demand, você assiste na hora que você quer, tem um preço bom. A gente fala do Uber, que está maior polêmica também, porque taxista não aceita o Uber. Mas a gente vê que essas tecnologias, que o pessoal tem chamado de tecnologias disruptivas, está conquistando o seu mercado, porque traz realmente um benefício, o pessoal se engaja, usa esse tipo de serviço. Como que você vê essa questão desse tipo de tecnologia de autenticação, de autenticidade de documentos, né? Para ter uma adesão realmente... como que você enxerga esse mercado, né, daqui para frente? Bom, é um caminho sem volta. O blockchain ele veio justamente como tecnologia para ajudar a aumentar a eficiência de diversos outros serviços, que não somente das transferências monetárias, não somente como uso como moeda, né? Então, quando a gente fala principalmente o pessoal tem comentado muito com a gente, né? Não só a gente falando, mas o pessoal tem comentado muito sobre o embate da nossa tecnologia ou do blockchain com os cartórios. E eu fico meio reticente com esse rótulo, porque a gente, na verdade, está desenvolvendo e tentando alinhar junto aos cartórios
o uso do blockchain para fazer autenticidade e certificar documentos digitais, que é uma coisa que eles não têm hoje. Então, quando o pessoal vem e fala, mas é o fim dos cartórios, né, como tem saído em artigos e tal, a gente pede encarecidamente que não sejamos vinculados a essa imagem de fim de cartório, porque não vai acontecer. Enquanto houver papel assinado a caneta, os cartórios continuam existindo. Não tem como. Agora, se a gente consegue trazer uma tecnologia para os cartórios que consiga aumentar a eficiência deles, velocidade e diminuir custo, principalmente para eles, eles começam a olhar com outros olhos e falam, poxa, eu executo um serviço aqui que eu não tenho hoje. Vamos supor, não existe o tipo de autenticação de documentos digitais. E a gente consegue levar isso para os cartórios, os caras ficam entusiasmados com o negócio, né? Então, quando falam pra gente fim de cartório, fim dos bancos, cara, muito difícil. Talvez daqui 200 anos. Ok, 100 anos. Eu não sei se eu vou estar vivo para ver os bancos ruindo por causa do blockchain ou os cartórios deixando de existir por causa do blockchain. Mas eu vejo a tecnologia sendo alinhada a essas instituições, de maneira que essas instituições vão ter mais transparência, maior eficiência, maior velocidade e menor custo. E que esse custo vai acabar sendo repassado para a população. É assim que a gente enxerga. Não, bacana, é bem interessante. E aí, esse seminário, a gente está falando de novas tecnologias para dar até visões diferentes, né, para as pessoas que trabalham com diversas tecnologias ou para quem está querendo iniciar na área de tecnologia. Quais as possibilidades que você vê com esse tipo de tecnologia? Tá. Bom, vamos falar em uma coisa muito interessante, que é governança. Eu estava falando até agora do blockchain do Bitcoin. Então, né, como eu falei lá no início, existem alguns diversos blockchains. Imagina que toda criptomoeda roda em cima de um blockchain próprio. Então, sendo o blockchain a infraestrutura para que essa criptomoeda possa funcionar, e existem pelo menos umas 600 criptomoedas diferentes, são 600 blockchains diferentes. E, na verdade, basicamente, eles não se comunicam uns com os outros. O que difere? Alguns blockchains têm características específicas. Por exemplo, tem uma criptomoeda que foi lançada no meio do ano passado, que chama Ether. E a tecnologia é o Ethereum. Tá? O Ethereum ele tem uma característica muito interessante em relação ao blockchain do Bitcoin. Imagina que o blockchain do Bitcoin ele é um blockchain burro. Tá? Ele é burro, não no sentido pejorativo, mas ele não consegue executar aplicações mais complexas. A gente utiliza o blockchain do Bitcoin para fazer o registro de informações. Então eu mando para o blockchain do Bitcoin, ele registra e aquela informação fica lá, guardada para sempre. O blockchain do Ethereum ele tem uma característica interessante, que é rodar aplicações inteligentes e descentralizadas. Então você pode desenvolver algo muito mais complexo, jogar para a rede do Ethereum, ele vai distribuir suas aplicações no blockchain que está espalhado em máquinas pelo mundo inteiro, tá? E sua aplicação ela praticamente ganha vida, ela fica funcionando lá para sempre de maneira que você não tenha mais controle sobre essa aplicação, tá? A não ser que você coloque algumas ferramentas para ter controle, a sua aplicação vai continuar funcionando lá sozinha. Então, quando a gente tem aplicações inteligentes rodando em cima do Ethereum, por exemplo, você começa a abrir o leque de possibilidades. Como eu tinha dito, governança. Tá? Imagina um ambiente de votação, você tem uma empresa, e essa empresa precisa disponibilizar budget para um determinado projeto. Só que você não sabe qual o melhor projeto. Você tem na sua cabeça como gestor, mas você não sabe o que as pessoas da sua instituição, da sua empresa, têm na cabeça. Elas, de repente, são outros pontos de vista, outras experiências, que de repente, poderiam ditar sobre esse projeto. Então, imagina uma situação onde você pega o seu budget e dá esse budget para a aplicação.
literalmente, tá? Você coloca a sua aplicação no ar, você pega o budget e coloca na aplicação e fala para as pessoas da empresa, assim, turma, o dinheiro está disponível, coloquem seus projetos e votem. O que tiver mais votos, ganha o budget. É uma coisa meio difícil de confiar. Você fala, caramba, né? Como que eu vou confiar isso no sistema? Mas funciona exatamente assim. Você pega o seu budget, coloca o dinheiro, o budget, na aplicação, as pessoas interessadas submetem seus projetos para votação, aí você determina uma data de corte para encerrar a votação, as pessoas da empresa vão votar nos projetos que elas têm maior interesse, e o projeto de maior interesse automaticamente tem o budget. Essa aplicação pega o dinheiro e envia para a pessoa, para o gestor do projeto que ganhou a votação. Tá? Então, você vai ter modelos de governança muito mais transparentes no futuro. Né? Tem um exemplo que eu sempre cito, que eu acho genial. Imagina uma empresa lá da Alemanha, os caras desenvolveram uma fechadura. Uma fechadura que roda o Ethereum, ele se conecta na rede do Ethereum. Essa fechadura, ela é capaz de identificar o período que ela está disponível e ela se coloca automaticamente para aluguel, para ser alugada. Alguém interessado em alugar o acesso àquela porta, àquela casa, aquele hotel, àquela fechadura, você conversa com a fechadura, fala que você quer ela disponível no prazo do dia X até o dia X, a fechadura te fala quanto vai custar e você manda o dinheiro para a fechadura. Tá? Você não manda o dinheiro para o hotel, você manda o dinheiro para a fechadura. A fechadura se buca para aquele período, te manda a chave de acesso para poder abrir a porta, tá? Para você poder fazer o uso daquele ambiente. E se acontecer, por exemplo, a fechadura precisa de manutenção, a fechadura identifica que precisa de manutenção, chama a empresa da manutenção e paga, porque o dinheiro, ela tem o dinheiro. E no final do mês, a fechadura divide os lucros com a empresa mantenedora, que por acaso é a empresa que produziu a fechadura. Né? Então você começa a eliminar intermediários, como o Bitcoin. Os blockchains, o Bitcoin, a ideia já é eliminar intermediários, que os bancos não tenham tanta ação sobre a transação monetária, a transação financeira, que você possa fazer remessas, por exemplo, para o exterior, sem precisar utilizar uma Western Union, né, de maneira muito mais rápida, muito mais transparente, muito mais eficaz. O blockchain começa a eliminar esses intermediários. Você não precisa falar com a administração do hotel. Você pode falar diretamente com a porta do quarto que você deseja alugar. Imagina uma casa no Airbnb, a casa se coloca à disposição para aluguel, ela se buca no período, ela cobra, e no final do mês a casa vai gerir o que ela recebeu de dinheiro. Ela vai te mandar a parte dela, vai mandar para o Airbnb a parte do Airbnb, e por aí vai, tá? São exemplos de uso que, cara, extrapola. É criatividade, é só usar a criatividade que pode ir longe esse negócio. Tá aí a internet das coisas inteligente, né? Internet das coisas inteligente, é você aliar a internet das coisas ao blockchain. Né? Você pode ter você pode ter uma geladeira que identifica que está faltando determinado alimento, a própria geladeira compra o alimento e paga por ele. O que é mais louco é que a própria geladeira pode pagar por ele, pelo alimento, né? E aí você pode pensar em aluguel de carro, vai longe. N coisas, né? Não, bem interessante. Agora uma coisa que você falou que eu até fiquei curioso. Quando você falou, por exemplo, de desenvolver uma aplicação inteligente que ela fica rodando para sempre na rede do Ethereum, por exemplo. Isso. Então eu fiz uma comparação, por exemplo, hoje, quem tem um website coloca esse site num hosting. É parecido ou não tem, ou são comparações diferentes? Cara, até poderia, mas a comparação é um pouco diferente. Quando eu falo em aplicação, é uma aplicação mesmo. Você vai desenvolver aquele software que ao invés de rodar no seu servidor,
E, sei lá, vou pegar um exemplo, como a Microsoft tem o Azure, o Azure, o AWS da Amazon, a IBM também tem o próprio, a Google também tem o próprio, né? Ao invés de você pegar a sua aplicação e rodar ela num servidor, em que você tem que ficar controlando se o servidor está no ar, disponibilidade, escalabilidade do servidor e tal, essa aplicação ela vai para a rede distribuída e descentralizada. E essa aplicação meio que tem vida lá. Então você vai fazer uma chamada a essa aplicação e a aplicação vai te responder. Onde a aplicação está rodando, você não sabe. Na máquina de quem, se está compartilhando memória da onde, o disco da onde. Você só sabe que a sua aplicação está ativa. Tá? E ela vai ser executada, se ela tiver cálculos matemáticos para executar, ela vai executar os cálculos matemáticos e vai te devolver o resultado. Então, quando você precisa falar, principalmente em alta disponibilidade, essas aplicações inteligentes têm altíssima disponibilidade. Né? Elas vão rodar, são milhares e milhares de máquinas espalhadas pelo globo, onde a sua aplicação vai rodar. Se uma máquina sair do ar, tem mais outras milhares de máquinas onde ela pode rodar. Né? Então, não é exatamente, talvez, o front-end da sua aplicação, tá? Mas o back-end da sua aplicação altamente disponível. Então, não é a cara do site, mas o seu site poderia se comunicar com o back-end que está rodando na plataforma do Ethereum, por exemplo. Bem interessante. Legal mesmo. E aí, o pessoal, como que alguma pessoa adquire conhecimento para começar a trabalhar com essa plataforma? Existem Certo. cursos ou só materiais na internet? Como a pessoa consegue entrar um pouco mais a fundo para conseguir desenvolver aplicações, igual você falou, ou até novos produtos, né, em cima desses blockchains? Vou falar principalmente do Ethereum, tá? Porque o blockchain do Bitcoin, como eu falei, ele não tem muita inteligência. No máximo você vai rodar um node e vai mandar as informações para registro lá. Mas não tem cursos. É realmente material na internet. Eu aconselho, para saber mais sobre o Bitcoin, vai lá no bitcoin.org. Aí lá eles vão te dar todos os comandos que o blockchain executa, como se conectar num full node, como instalar um full node. Aí tem centenas de fóruns, né? Tem um fórum muito bacana no Reddit, no Bitcoin, e tem um outro fórum muito bacana que é o bitcointalk.org. Acho que é o Bitcoin Talk, tá? Você vai achar também o canal do Bitcoin e pessoas falando sobre Bitcoins e outras criptomoedas. Tá? Então, sobre Bitcoin, esses canais são fantásticos. Do Ethereum, o próprio site do Ethereum, ele te ensina a instalar o wallet, que agora tem uma wallet em modo gráfico, o cara ficou com uma mão com açúcar produzir alguma coisa pro Ethereum. Antes era mais complicado, era linha de comando, ou no Mac, ou no Linux, ou no Windows, não tinha nada intuitivo. Agora, já tem uma plataforma que chama Mist. O Mist além de wallet, ela roda os smart contracts de uma maneira super simplificada. Você copia e cola o código, manda executar, ele já te dá um endereço do contrato pronto para usar. Né? Eles utilizam a nomenclatura que eles utilizam para essas aplicações descentralizadas, eles usam o nome de contratos, né? O smart contracts, contratos inteligentes. No próprio site do Ethereum, eles têm um tutorial fantástico ensinando passo a passo, desde instalar a plataforma até criar um token. Então você quero criar uma moeda, quero fazer um programa de milhagem meu. Ele vai te ensinar a criar essa moeda. Como distribuir essa moeda também ele vai te ensinar. Aí tem alguns tutoriais interessantes. Por exemplo, você pode criar um crowdfunding, tá? Onde as pessoas vão colocar dinheiro. No caso, o Ethereum trabalha com uma moeda própria que se chama Ether. As pessoas vão colocar Ether e no final do crowdfunding você vai distribuir esses tokens que representam ou sua empresa, ou seu projeto, ou qualquer coisa para as pessoas. Aí eles têm um modelo de votação e governança, como esse que eu estava explicando há pouco. Também tem um código-fonte aberto inteiro lá, pronto para usar. Aí você, lógico, que é sempre um modelo muito simplificado que você vai adaptar às suas necessidades, né? Eu também tenho um modelo de governança lá, super interessante, e mais algumas outras coisas.
Então, o próprio site da plataforma já te ensina muito. E fora isso também tem dezenas de fóruns e o que você precisa de tirar dúvida. Uma coisa interessante que a gente tem do Ethereum aqui no Brasil e que é um dos líderes de desenvolvimento dessa plataforma gráfica, que é o NIST, desse ambiente gráfico, ele é brasileiro, tá? Mora no Rio de Janeiro, é um cara extremamente acessível, é o Alexandre Van de Sande, que vocês podem também, em caso de urgência ou dúvidas, pode ser um ponto de apoio para a plataforma aqui. Tá? Se ele não conseguir responder, ele vai te indicar a pessoa mais apropriada a responder. O cara é extremamente acessível. Eu mesmo perturbo ele demais, tá? Com dúvidas, como eu estou desenvolvendo, tem coisas. Alexandre, isso funciona, posso fazer, não posso fazer, dá, não dá? Ele fala, ó, tal lugar, procure tal lugar, vê isso, vê aquilo. Ele dá umas indicações interessantes, né? Tá? E só, Alexandre, você vê o vídeo, ó, dedurei mesmo, tá? Brasileiro, tá aqui, é pro pessoal ir atrás. Aproveita que o cara fala a nossa língua. É legal. Não, então, inclusive, uma das palestras, né, não tem nada a ver com o contexto de tecnologia, mas é uma professora de inglês falando da importância do inglês na área de tecnologia, né, porque tudo hoje é inglês, né? Tudo hoje é inglês. O cara que não tiver um mínimo de inglês realmente fica difícil, tá? Você não precisa falar inglês, falar em inglês, mas ler, interpretar um texto. E programação, não existe código de programação em português. Todas as linguagens de programação são derivadas do inglês mesmo. Então, se não sabe inglês ainda, vai ter que se virar um pouco. Vai ter que estudar, ralar um pouquinho. Como em toda área, tem que estudar um pouquinho, é verdade. Eu queria que você falasse, então, desse aí as suas dicas desse mercado. O que você acha que as pessoas que estão entrando no mercado podem esperar desse mercado para se empolgarem a trabalhar com isso também, né? Ó, o mercado, assim, é simplesmente gigante. Imagina que tudo onde você precisa registrar uma informação definitiva e dar transparência a essa informação, ela pode ser utilizada com o blockchain. Tá? E agora ainda mais com aplicações descentralizadas. Vamos pensar, voto eletrônico. Tá? A gente sabe, já houve muita discussão em torno das nossas urnas eletrônicas, o que é, o que não é, como funciona, como não funciona. O blockchain resolve o problema de votação eletrônica. Tem uma iniciativa chamada BitNation. Os caras desenvolveram um site baseado no Ethereum, onde você consegue criar um ID único como um cidadão global. Imagina que a Estônia já está utilizando essa plataforma para registrar os dissidentes da Síria, por exemplo. E dar um ID para esses caras que o país reconheça esse ID. Né? Como um RG, um CPF, seja reconhecido por um governo. A Estônia já está usando. Tá? Você poder certificar documentos, certificar imagens, fotos, garantir autoria, preservar o direito autoral. Tá? É importantíssimo. O blockchain, assim como a nossa plataforma do OriginalMy, você consegue preservar o direito autoral em obras de arte. Se você é escritor, se você é músico, se você é compositor, se você é pintor, faz obras de arte em geral, a gente consegue, utilizando o blockchain, preservar o direito autoral. A gente consegue garantir que você é o autor daquela obra, né, numa disputa. Isso é coberto pela lei. Né? A gente consegue contratos. O contrato você não precisa mais pegar a assinatura caneta do cara. Imagina, a gente está no mundo globalizado, a gente tem sócios, né, nos Estados Unidos, sócios na Europa, ou mesmo desenvolvedores das plataformas. Você não precisa mais ter os caras dentro de uma sala fechada e ter controle sobre todo mundo o tempo todo. Né? Você consegue, através de uma plataforma como essa, que um contrato seja assinado e que tenha validade jurídica no mundo inteiro, validade jurídica internacional. Né? Outras coisas que o pessoal está fazendo, obras de arte. Um exemplo, a Everledger, o ano passado, registrou a autenticidade de diamantes. Então, os caras se juntaram a mineradores que fizeram a extração de diamantes
e eles registraram no blockchain o certificado de autenticidade desses diamantes. Isso garantiu o quê? Que o diamante minerado chegasse ao destino e que a pessoa no destino pudesse garantir que aquele diamante que chegou na mão dela é o diamante que foi comprado. E aí você tem todos aqueles problemas que acontecem em Serra Leoa, o desvio de diamantes, que o pessoal utiliza para financiar o tráfico e outras coisas, que você consegue inibir esse tipo de coisa. Né? Você tem modelos, por exemplo, de compra e venda de automóveis, que no futuro você pode mandar o dinheiro pro automóvel e o automóvel te manda a chave para que ele seja ligado. Então, aluguel de carro, você não precisa mais ter uma locadora de veículo. Você tem um veículo que, onde ele estiver, ele se autoaluga, você poderia, sei lá, hipoteticamente, localizar o veículo pelo GPS, onde tem o veículo disponível para usar. Você vai lá no GPS, o veículo está em tal lugar, você paga o veículo e o veículo te manda a chave para usar. Né? O veículo não precisa mais estar localizado dentro de um ambiente físico da locadora de carros. O veículo poderia estar em qualquer lugar. Como o exemplo da fechadura eletrônica, o pessoal está utilizando o blockchain para certificar a autenticidade de medicamentos. Então você pega aquela formulação química do medicamento e você garante a autenticidade dela no blockchain para evitar que uma outra formulação com o mesmo nome venha acontecer e o pessoal deturpar o medicamento, né? Fraudar um medicamento. Você consegue garantir a autenticidade do medicamento. Cara, as possibilidades são inúmeras. Assim. Eu vi o pessoal na comunidade esses dias, acho que foi hoje, perguntando se já havia algum projeto de rastreio de produtos utilizando o blockchain. Poxa, por que não? Os correios, você certifica a autenticidade do produto que chegou no correio e que esse produto vai ser encaminhado para a pessoa. Né? E você tem a autenticidade disso. Pode ser utilizado para vendas de e-commerce, pode ser utilizado como o BitNation já usa para autenticar pessoas. Né? É que o BitNation faz em um nível global. Aí quando você entra em cada país, às vezes os países têm necessidades específicas. Né? Como garantir que aquela pessoa é aquela pessoa? Utilizando documentos locais. Tem essas possibilidades e, olha, vai embora. Inúmeras, né? Inúmeras possibilidades. Passar horas falando de possibilidades para uso do blockchain, que não uso somente financeiros. Bacana. Então, é legal que eu até quis chamar você nesse seminário justamente por isso, porque eu li a respeito e eu queria que você abrisse essas possibilidades, porque todo mundo, quando fala de blockchain, está atrelado ao Bitcoin ou a esse mercado financeiro mesmo, né? E, na verdade, não é só isso, né? Tem, igual você falou, tem inúmeras possibilidades. Inclusive, o certificado de participação das pessoas que comprarem o acesso aí dos vídeos, né, das palestras gravadas, também vai ser autenticado pelo blockchain. Exatamente. A gente fechou uma parceria, né, então realmente todo mundo que adquirir o curso completo, aí, posteriormente, vai ter o seu certificado autenticado no blockchain, emitido pelo curso e certificado no blockchain. Bacana. Olha, já se passaram 40 minutos. Bastante tempo. Eu queria agradecer a sua participação e também já te convidar para os próximos summits que com certeza vão acontecer aí no decorrer do ano. Maravilha, estou super disponível, estou contente, muito honrado pelo convite, tá? Obrigado mesmo, Douglas. E, cara, estou super disponível aí. O que precisar, só chamar. Tanto eu, na minha pessoa, quanto o Original My, a gente está aqui para tentar ajudar a sociedade com alguma coisa realmente nova e mudar alguns modelos tradicionais. Então, o que precisar, pode contar com a gente. Legal. E aí, como que o pessoal consegue te encontrar? Bom, o pessoal me encontra através do e-mail, tá? Eu vou dar o e-mail do Original My, porque se eu não conseguir responder, alguém pode responder e auxiliar, tá? É contato@originalmy, né? Original My, M-Y, né, do inglês, originalmy.com. Nosso site é o mesmo, originalmy.com, está disponível na internet e quem quiser registrar seus documentos, obras de arte, música, literatura, poesias ou documentos digitais, projetos, contratos e verificar a autenticidade disso dando validade jurídica,
é só utilizar a plataforma, está lá super disponível. Tá legal. Então, Edilson, mais uma vez obrigado e até a próxima. Até a próxima, Douglas. Valeu, obrigado.